Então, olha, como é que a gente consegue discernir, né, ou diferenciar um exercício que seja de equação geral dos gases, PVT-PVT, ou seja, de equação de Clapeyron? A equação de Clapeyron você vai utilizar, turma, num sistema gasoso que não haja transformação, tá? Então, a equação de Clapeyron a gente sempre vai utilizar num estado fixo, tá? Então, você vai identificar os parâmetros e você vai ver que, dentre os parâmetros dados, eles dão massa, ou eles dão o mol, dão o R, ou o número de mols, né? E massa molar. Então, quando tem esses dados e não fala de transformação gasosa, então você já sabe que é a equação de Clapeyron. Não tem estado inicial e estado final. A gente estuda o gás a um estado fixo, tá? Então, vamos ler o problema com calma, né? Ó, sabemos que um gás não possui volume próprio, uma vez que ele ocupa sempre o volume do recipiente em que está contido. Quer dizer o quê? Sempre quando ele fala que o volume do gás é 10 litros, na verdade não é o volume do gás, é o volume do recipiente, porque o gás ele se esparrama naquela área toda do recipiente. Então, o volume do gás é o volume do recipiente, tá? Continuando, para determinar o volume de um recipiente, que é o volume do gás, são colocados 20 gramas de gás hidrogênio H2 nesse frasco, né? Veja, turma, ele deu massa, né? Se fosse a equação geral dos gases, a gente não usa massa, né? Então você já começa a desconfiar. A temperatura do sistema é mantida a 27 graus Celsius. E por meio da leitura do manômetro, né? O que é manômetro? É aquele reloginho que fica no cilindro que indica a pressão, tá? Então, e por meio da leitura do manômetro de que esse frasco dispõe, verifica-se que a pressão exercida pelo gás vale 3 atmosferas, né? Qual é o volume desse frasco? Então, veja, turma, ele não está falando de transformação, ele está falando de uma condição fixa. Então, veja, ele deu massa, ele deu temperatura, ele deu o R, né? E ele está pedindo ele deu pressão, e ele está pedindo o volume, né? Então, você já sabe, vou usar Clapeyron, né? Agora, veja que o hidrogênio, ele deu ali hidrogênio igual a 1. O que quer dizer isso? É a massa atômica. Hidrogênio igual a 1, U, né? Como você tem no problema H2, então são dois hidrogênios. Então, hidrogênio igual a 2, porque a fórmula é H2. Mas como a gente vai usar em gramas, né? A massa foi dada em gramas, aí 20 gramas, então a gente vai usar o mol. Então, 2U de hidrogênio viram 2 gramas, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aí os dados, né? 20 gramas, que é a massa, o mol, né? A gente representa o mol, a massa é o Mzinho, e o mol a gente faz um Mzão, um M maiúsculo, tá? Então, o mol do H2 equivale a 2 gramas. Lembrando que mol, turma, é massa atômica, massa molecular, expressa em gramas. Lembra que o número é o mesmo, a gente só coloca gramas na frente, né? Então, tem H2, 2 gramas por mol, tá? Temperatura, a gente precisa transformar em Kelvin. Então, 27 graus Celsius, a gente soma com 273, lembra da formulinha? E a gente converte a temperatura para Kelvin. A pressão ele deu 3 atmosferas e ele está perguntando o volume. Até hoje, turma, eu me lembro da minha professora do ensino médio ensinando a gente a fazer essa fórmula, né? Eu lembro que eu achava muito fácil, porque você tem aí os dados e é só você utilizar PV-NRT, né? Então a gente pega e substitui o número de mols, ele não dá número de mols no problema, né? Mas ele dá massa e ele dá o mol. Então, ao invés de usar o N, que é número de mols, a gente troca ele por massa sobre mol. Lembra que número de mols é igual a massa sobre mol, tá? Então, eu posso usar ou um, ou posso usar outro, tanto faz. Depende dos dados que o problema oferece, tá? Então, troquei o N por massa sobre mol, e agora, turma, eu coloco os dados que o problema deu. Então, 3 atmosferas, né, vezes o volume,
igual a massa é 20 gramas, dividido pelo mol, que são 2 gramas. O R, como é que eu sei o R, né? Como a pressão é em atmosfera, o R é 0,082. Sempre, turma. Esse 0,082, ele é associado à pressão em atmosferas. E se fosse milímetro de mercúrio a pressão? Aí o R seria 62,3, tá? Aí você tem que trocar o R quando você troca a pressão. Pressão atmosfera, 0,082. Pressão em milímetros de mercúrio, 62 ou 62,3, tá? Daí, pela fórmula, né? Multiplica pela temperatura, 300, igual o filme, e aí a gente calcula o volume, que dá 82 litros. Olha que exercício fácil, né? Clapeyron, turma, é muito fácil. Um minuto aí para vocês anotarem, quem não tinha feito, né? Vale um puxãozinho de orelha para quem não fez, porque é muito tranquilo fazer exercícios de Clapeyron. Alguém pode me perguntar, mas o que muda? Às vezes ele pede volume, que nem aqui, às vezes ele pede pressão, às vezes ele pede massa, ele pode pedir número de mols, ele pode pedir o mol ou pode pedir a temperatura. Tá? Ele não vai pedir o R, porque o R a gente conhece, é constante, conforme a unidade de pressão. Mas o resto, turma, as variações que tem em exercícios de Clapeyron, é só isso. Ele substitui aí o que a gente quer determinar por uma variável ou outra. E aí cabe você aplicar a fórmula, tá? Cuidado com contas, tá, turma? Cuidado na hora que passa dividindo, né? Cuidado com essas contas. Os erros mais comuns dos meus estudantes na aplicação de Clapeyron é o erro de cálculo, né? Então, muita gente pega o volume, passa negativo para o lado de lá, né? E faz uma salada aí. Cuidado com as operações matemáticas. É isso que dá e que incorre mais erro. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguém não entendeu? Isso é muito fácil. Deixa eu perguntar lá. Deixa eu ver na sala. A Bianca, Sor, por que o mol vale 2 mesmo? Bianca, a fórmula do gás hidrogênio é H2, tá? A fórmula do gás hidrogênio é H2. Quer ver? Vou voltar lá no enunciado, ó. Aqui, ó, onde está meu cursor. Ele deu a fórmula H2, tá? Se você quiser saber a massa dessa molécula, ela não tem 2 hidrogênios? Cada hidrogênio vale 1. 2 vezes 1, 2. A massa da molécula é 2U. Vamos passar para grama, 2 gramas. Quando você passa para grama, ele se transforma em mol, tá? O mol nada mais é do que a massa da molécula em gramas. Tudo bem? Então, a gente se baseou na formulinha do gás. Beleza? Tudo bem? Ah, então tá bom. Lembrou, né? Então tá joia. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Ficou claro? Júlia Caroline chegou agora. Tá aí, tô vendo. A dona Nicole Santana também tô vendo. Tudo bem, Nicole? Deixa eu ver quem tem mais aí que tá aparecendo. Um tchauzinho para você também. Deixa eu ver, a Júlia Garcia, o teto dela continua de boa. O doutor Dolito dando aí um paz e amor. A Yara, Pro, eu não sei se eu entendi para que usa essa fórmula. Tá. A fórmula, Yara, quer ver? Vou voltar lá. Essa fórmula. Peraí. Senhor, tô meio confusa. Tá bom. Então vamos voltar lá. Veja o seguinte: a fórmula é para a gente calcular o mol, tá? O PVNRT, a gente utiliza mol, tá? Então, quando ele dá a fórmula é para a gente calcular o mol. Como é que eu calculo o mol? Pelas massas atômicas primeiro. Então, aqui é H2, não é? 2 hidrogênios. Eu sei que cada hidrogênio na tabela periódica vale 1. Como são 2 hidrogênios, a molécula do gás é H2. Então, ela vai ter 2 hidrogênios. Então, a molécula teria 2U, porque é a molécula de hidrogênio. Mas quando a gente vai usar no cálculo, eu não vou usar uma molécula, que é 2U, eu vou usar o mol, que são 2 gramas, tá? Por causa da quantidade, que é muito maior.
tá? Então, a fórmula é para você poder calcular o mol e poder utilizar. Se a gente não tivesse a fórmula, a gente ia usar o PVT, porque aí não ia ter outro jeito, tá? Apesar que não é transformação gasosa, né? Mas quando a gente tem Clapeyron, ele tem que dar a fórmula, senão você não tem como saber, tá bom? Ficou mais claro, não? Ficou mais claro? Sim? Deixa eu ver. Ah, entendi. Antes era só pressão, volume e temperatura. Isso, Ayara. Agora, quando você vir aí uma situação que tenha, né? Por exemplo, tenha massa, tenha número de mols, ou ele dê a fórmula com as massas atômicas, você já sabe que é para usar Clapeyron, tá? Entendeu? E veja, o que eu falei no comecinho, o Clapeyron não tem transformação gasosa. É a molécula na chincha, é o gás ali em estado estável, tá? É numa condição única. Tudo bem? Ficou claro, Ayara? Beleza? Sim ou não? Ah, então tá bom. Obrigado, então. Então, beleza. Não tem mais nenhuma pergunta, não tem mais nenhuma sofrência de ninguém. Então tá joia. O Matheus falou que tudo bem. Então vamos continuar. Então, veja, a gente só aplicou o PVNRT com os dados que nós temos, né? O próximo exercício, ele sempre contextualiza, né? Veja, é um exercício que caiu aí no vestibular da Unifesp, né? Ele fala a oxigenoterapia, tratamento terapêutico com gás oxigênio, é indicada para pacientes que apresentam falta de oxigênio no sangue, tais como portadores de doenças pulmonares. Não é muito do tempo de vocês, mas o Michael Jackson, né, aquele cantor, ele tinha na casa dele, não é lenda não, ele tinha mesmo uma câmara hiperbárica que ele tinha lá com oxigênio puro para poder oxigenar bem o organismo, porque ele acreditava que isso dava a ele boa saúde, né? Por um lado, lá tem o seu significado químico, mas não funciona muito nesse sentido, né? Vai prolongar muito a vida respirando mais oxigênio. De qualquer forma, ele continua aí no problema. O gás oxigênio usado nesse tratamento pode ser comercializado em cilindros a elevada pressão, nas condições mostradas na figurinha aí embaixo, né? Então, na figurinha, vocês têm aí um cilindro, tá? Ele é fechado, pressurizado, a pressão dele 150 atmosferas e ele cabe aí 20 litros de gás dentro dele, né? Então, no cilindro está indicado que o conteúdo corresponde a um volume de 3 metros cúbicos de oxigênio, né? Nas condições ambientes de pressão e temperatura, que podem ser considerados como sendo uma atmosfera e 300 Kelvin. Ele faz uma confusão aí nesse problema, porque, na verdade, ele dá duas medidas de volume, né? A gente vai usar, turma, a medida de volume que ele deu no texto, né? Que são 3 litros. Então, ó, no cilindro está indicado que o conteúdo corresponde a um volume de 3 metros cúbicos de oxigênio. Então, veja, ele deu o volume, 3 metros cúbicos, ele deu a pressão, 1 atmosfera, ele deu a temperatura, 300 Kelvin. Mas e continuando, né? Depois ele fala, dado R igual a 0,082, a massa de oxigênio em quilo armazenada no cilindro de gás representado na figura é de aproximadamente. Veja, turma, que nesse problema ele não deu a fórmula do gás oxigênio, né? Ele não deu de maldade, mas ele teria que dar, tá? A gente sabe que o gás oxigênio que vai estar dentro do cilindro é O2. Então, se você for pegar todos os dados e colocar aí, veja, ele está querendo saber a massa de oxigênio, ele quer saber a massa, porém em quilos. O mol do oxigênio, né? Você veja, ele não deu a fórmula, mas vai precisar. Então, a gente sabe que a fórmula do gás oxigênio é O2. Ele também tomou, o cara que estava sem Jesus no coração, né? Porque ele não deu nem a fórmula e nem deu a massa atômica. Precisa dar, tá? Tem que dar. Então, o oxigênio vale 16,
Se você olhar na tabela periódica, a massa de um átomo de oxigênio vale 16U. Como o gás é O2, então uma molécula de O2 tem 32U. 16 vezes 2, 32. 32U. Só que como a gente vai jogar em cálculos aí em quilos, né, em gramas, a gente precisa converter para mol. Então, 32U viram 32 gramas. Pergunta de aluno, professor, posso jogar já direto 32 gramas? Deve, tá? Não precisa fazer a conversão de U para grama, né? Você pode olhar na tabela periódica, se você vê lá o oxigênio, o oxigênio são 16 gramas. Você já vê o mol direto. Porque nesses cálculos que a gente faz, a gente não usa massa de átomo, a gente não usa massa de molécula, a gente só usa mol, tá? Lembra que o número é igual, a gente só muda a unidade, né? Em vez de U, que é atômico molecular, a gente usa gramas, que é mol. Então, o mol do O2, 32 gramas, tá? Temperatura 300 Kelvin, né? Que ele deu aqui em cima, né? Temperatura 300 Kelvin. O volume, turma, é o volume do texto, tá? Então, 3 metros cúbicos, 3.000 litros empassocados dentro do cilindro, tá? É o volume de gás oxigênio, tá? E a pressão, meu povo, ele também deu 1 atmosfera, tá? Aí pergunta de aluno, professor, mas eu não tenho que pegar a massa, né, no caso o mol, e passar para quilo? Fora da fórmula, tá? Quando a gente utiliza PVNRT, a pressão é em atmosfera ou milímetro de mercúrio. O volume, turma, obrigatoriamente em litros. Então, eu tenho que passar para litros. Ele deu o volume 3 metros cúbicos. Lembra que 1 metro cúbico, 1.000 litros, tá? 1 metro cúbico, 1.000 litros. 3 metros cúbicos, 3.000 litros. Beleza? Então, 3.000 litros, a gente precisa passar para litro, tá? Aqui é obrigatório. A temperatura, a gente já está careca de saber que a temperatura tem que passar para Kelvin, né? E ele já deu em Kelvin mesmo. O mol, né? Ele estava aí no mau dia, não deu a fórmula e a massa atômica para converter para mol, mas a gente tem aí, né? Então, quando você fizer esses probleminhas, tenha do seu lado uma tabelinha periódica, tá? Porque pela tabelinha periódica você consegue ver os valores das massas atômicas, depois você converte para mol, tá? Então, com esses dados, a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar a fórmula do Clapeyron. Veja, turma, Clapeyron é PV-NRT, mas nesse problema ele não falou em número de mols. Ele está perguntando massa e a gente, embora ele não tenha falado aí, né? Como ele está pedindo massa, a gente tem que relacionar massa com mol. Não dá para usar número de mols. Então, o que eu faço? Eu substituo N por massa sobre mol, tá? A gente só vai usar o N se ele falar assim, o problema tem 3 mols de oxigênio. Aí você sabe que é o número de mols. Mas se ele não der o número de mol, se ele falar em massa, aí você substitui o N por massa sobre mol. Com essa fórmula, turma, né, que a gente substituiu, a gente consegue colocar todos os dados. A pressão é 1, o volume 3.000 litros, a massa é o que a gente quer saber, né? Mas, professor, ele quer em quilos. Na fórmula, a gente calcula em gramas, tá? Eu não posso jogar quilo na fórmula. Então, é obrigatório a gente trabalhar com as unidades que o Clapeyron concebeu aí nessa formulação, tá? Então, a massa é gramas, o mol também é gramas. Depois o R, 0,082, que pelo menos isso ele deu, né? E a temperatura, 300, que é o igual ao filme, né? 300. Aí a gente pega, faz as continhas, sobe um, escorrega o outro lá tal, e a gente acha a massa. A massa vai dar 3.900 gramas. Mas ele quer em quilo. Você pode fazer uma regrinha de 3, né? 1 quilo, 1.000 gramas, né? Faz uma regra de 3 aí do lado. 1 quilo, 1.000 gramas. 3.900 gramas vai equivaler a 3,9 quilos. Você pode fazer por regra de 3 ou você pode fazer de cabeça, né? 3.900 divide por 1.000 dá 3,9.
a gente consegue transformar para quilo diretamente, tá? Então, 3.900 gramas, né? Você faz a regra de 3, 1 quilo, 1.000 gramas. 3.900 gramas, x quilos. 3,9 quilos, tá? Alguém pode me perguntar, professor, mas os vestibulares, eles não colocam as massas de oxigênio e tal? Geralmente, turma, coloca, mas não é sempre, tá? Elementos mais comuns, lembra do CHOMPS, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos mais comuns, vocês têm que saber a massa atômica, tá? Então, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, nitrogênio 14, fósforo 31, enxofre 32. É o CHOMPS, né? Então, pelo menos esse CHOMPS, vocês têm que saber as massas atômicas. Se ele não der, você faz assim, ó, você não me deu o problema, mas eu sei, então eu vou fazer, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Deixar um minutinho aí rapidinho para vocês anotarem antes que eu continue. Tudo bem? Conseguiram anotar alguma pergunta, alguma dúvida? O que os alunos costumam se atrapalhar no Clapeyron são duas coisas, né? Primeiro, nas contas, na hora de relacionar essas variáveis. E segundo, turma, é na hora de colocar número de mols, massa e mol, tá? Os alunos fazem a maior salada na hora da substituição. Toma cuidado com isso, tá? Então, lembra da fórmula PV-NRT. Se não tiver número de mols, você substitui o N por massa sobre mol. E aí, turma, não tem erro, né? Não tem erro, beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ops, vamos lá. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem lá. Matheus, as ideias, Bianca, meu Deus, tudo certo. Então tá bom, de boa, né, Ayara? Obrigado. Beleza, alguém pode dar mais um ok aí para mim? Alguém pode confirmar além da Ayara? Beleza, Matheus, obrigado. Então vamos continuar. Então, alternativa E de professor, né? Alternativa E de Edson. Então, alternativa E, conforme o problema manda aí, tá? Se assinala a alternativa. Joia. No terceiro exercício, né, ele coloca um texto aí, né? Acidente com gás. Congestionamento em São Paulo chega a 126 quilômetros. Como se precisasse ter um acidente para causar congestionamento, né? Mas, enfim. O acidente ocorrido na Marginal Pinheiros, às 4 horas da madrugada nessa sexta-feira, isso aconteceu em 2015, né? Continua prejudicando o trânsito em toda a zona sul da cidade, né? Segundo a CET, às 10h30, a lentidão do trânsito na capital atingia 126 quilômetros, né? O que é considerado uma situação adversa, porque a média é de 37 quilômetros para esse horário, né? A dimensão do acidente levou a CET a suspender o rodízio de carros. Uma carreta tombou, derrubando 10 cilindros de gás butil mercaptana, dos quais 2 vazaram. Tá? A gente vai ver mais para frente, turma, que compostos orgânicos, né? Quando fala butil, geralmente se refere a compostos orgânicos. A gente vai aprender isso no terceiro ano. Compostos orgânicos gasosos, assim, 99,9% deles são inflamáveis, tá? Gases orgânicos, de compostos orgânicos, são inflamáveis. E ele confirma aí, né? O gás é inflamável, mas não é tóxico. O seu cheiro é muito forte e atingiu até a região do Parque do Ibirapuera, causando náuseas e dores de cabeça na população, tá? E aí ele fala, considerando que em cada cilindro de 1.640 litros há 1,8 toneladas de butilmercaptana, exercendo uma pressão de 300 atmosferas a 27 graus. Determine, ele quer a massa molar do gás. Ele só quer o mol,
Massa molar e mol é a mesma coisa, tá? Então, veja, ele deu volume, ele deu massa, mas a massa está em tonelada, tá? Em tonelada, a gente passa para grama, tá? Para poder jogar na fórmula. Exercendo uma pressão de 300, que igual o filme, né? Uma pressão de 300 atmosferas, e aí a temperatura 27 graus Celsius, que a gente tem que passar para Kelvin. Então, vamos lá. A gente vai colocar os dados aí do lado. Habituem-se, turma. Isso é um exercício muito interessante quando você vai fazer um problema. Todos os valores que ele der, coloque aí do lado, tá? Eu lembro que meus professores, quando eu estava no ensino médio, eles falavam para fazer isso, porque você consegue enxergar melhor os dados do problema, né? Então, o volume, a pressão, a temperatura já foi convertida para Kelvin, né? 27 soma com 273, vai dar 300, igual o filme. Aí a massa, 1,8 tonelada. Lembra, turma? Tonelada, quilo e grama, tá? Então, de grama para quilo é 1.000, é 10 a terceira. De quilo para tonelada é mais 1.000, mais 10 a terceira. Então, lembra da escalinha, ó. Grama, quilo, tonelada. Grama para quilo, 1.000 vezes, 10 a terceira. Quilo para tonelada, mais 1.000 vezes, mais 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a terceira, 10 a sexta, né? Então, uma tonelada vai equivaler a 10 a sexta gramas, tá? 10 a sexta, porque é 1.000 e 1.000, né? Quilo é 1.000 vezes maior que a grama, tonelada 1.000 vezes maior que o quilo, tá? 10 a terceira com 10 a terceira, como eu já disse, 10 a sexta. Então, 1,8 tonelada em gramas é 1,8 vezes 10 a sexta, tá? Gramas. Isso é só multiplicar por 10 a sexta que a gente passa de tonelada para gramas. Ele quer o mol, né? Bom, beleza, ele quer o mol. O que a gente faz? Calcula a PV-NRT, né? Então, Clapeyron, condição fixa, ele deu aí boa parte das variáveis que a gente usa no Clapeyron, ele não deu o número de mols, né? Veja, ele está pedindo mol e ele deu a massa. Então, a gente vai substituir. Ao invés de eu usar PV-NRT, PV, massa sobre mol RT, tá? Aí eu jogo os dados, 300, né, da pressão, 1.640 litros de volume. Lembrando que na fórmula não precisa colocar as unidades, tá? A massa, turma, 1,8 vezes 10 a sexta. Se você quiser, você pode expressar tudo em zero, tá? Ou você pode deixar o expoente também, fica a critério do freguês, tá? Então, nesse caso, ele pegou 1,8, multiplicou por 10 a sexta, né? Vai dar aí 1.800.000. Dividiu por mol, que é o que quer encontrar, vezes o R, 0,082, vezes 300. E aí, a massa molar, ou mol, vai dar 90 gramas, tá? Então, 90 gramas por mol, né? Então, um mol do composto tem 90 gramas.